uma das maiores crises que a Igreja atravessou ao longo dos séculos e aquele que Deus inseriu na história para sustentar a Igreja durante esta crise. É a esta narrativa que se dedica meu segundo livro, Santo Atanásio e a Crise Ariana, livro de cerca de 1000 páginas, que foi publicado em 2022 pela editora do Centro Dom Bosco. Se trata de uma pesquisa que me exigiu bastante. Eu gostaria de compartilhar aqui um pouco dessa obra com vocês, para que aqueles que se interessarem adquiram, leiam e, de fato, procurem conhecer e mergulhar nesses tempos de crise, nos exemplos daqueles que, em uma época muito distante, muito remota e bastante diferente, mas em tantos aspectos semelhante à nossa, conseguiram ser de fato o canal pelo qual Deus sustentou a Igreja. Esta obra eu comecei a escrever como uma biografia de Santo Atanásio. Santo Atanásio, que foi arcebispo ou patriarca de Alexandria, no Egito, entre 326 e sua morte em 373. Ele que teve uma das vidas, talvez, uma das vidas mais atribuladas e mais movimentadas da história da Igreja. A princípio, como eu falei, seria uma biografia dele, mas como a história de Santo Atanásio se confunde tanto com a história da Igreja do seu tempo, sobretudo com aquela crise que a Igreja atravessou e da qual ele foi o grande herói, o grande combatente, a crise ariana, que eu decidi fazer um livro que ampliasse um pouco o objeto de estudo e por isso ampliou também o tamanho, a ponto de ir além da própria personalidade, da própria pessoa de Santo Atanásio, para colocá-lo ali no meio daquele turbilhão que foi a crise ariana e apresentar a crise ariana. Esse tema, eventualmente, bastante ventilado aqui e ali, mas pouco conhecido porque não havia, até então, nenhuma obra em português sobre a crise ariana e nem sobre Santo Atanásio. Somente algumas obras bem esparsas, mas nenhuma aprofundada. Se trata, como eu disse, de uma pesquisa bastante aprofundada, baseada em múltiplas fontes, tanto primárias, os escritos de Santo Atanásio, sobretudo. Santo Atanásio, além de grande bispo, foi também um grande doutor, é doutor da Igreja, assim proclamado, oficialmente pela autoridade eclesiástica, e também as suas obras ele relatou, principalmente na sua História dos Arianos, dos decretos do Concílio de Nicéia, dos decretos dos sínodos de Rimini e Seleucia e tantos outros livros, ele relatou bastante o que acontecia na Igreja do seu tempo. Então, ele é a principal fonte. E tantas outras fontes de cronistas e de padres da Igreja que viveram no tempo de Santo Atanásio, sobretudo Teodoreto, Sozomeno e Sócrates Escolástico. E também, além das fontes primárias, os muitos estudos, as muitas obras, os muitos manuais de história da Igreja e obras dedicadas a Santo Atanásio e a crise ariana, são cerca de 200 referências bibliográficas nas quais eu me embasei para escrever este livro. Este livro não é, isso eu digo logo de início, ele não é uma comparação entre a crise atual e a crise ariana. Na verdade, eu me proponho a fazer isso, de fato, somente no capítulo 14 da obra. A obra, ela, em primeiro lugar, ela tem intenções historiográficas, não comparativas entre dois momentos da história. Apesar de aqui e ali eu fazer essas comparações porque se impõe mesmo, eu deixei para fazê-la somente no capítulo 14. Ao longo do livro eu apresento essa história tal como ela se desenrolou. Porque é um grande equívoco também de se tratar determinado período da história ou ainda um personagem da história sempre em função de algo que vai acontecer depois. Nós sempre devemos observar os acontecimentos históricos, as narrativas históricas no momento em que aconteceram, não em função de coisas que aconteceram depois. Claro que essa tarefa comparativa é importante, por vezes, e nesse caso é bastante importante porque a crise ariana tem muitas semelhanças, como eu disse, com a crise atual, e o que Santo Atanásio e os católicos do século IV viveram pode sim nos ensinar hoje, mas é necessário compreender aquela história no seu contexto, sobretudo considerando a importância na meta-história católica, ou seja, na longa narrativa da história da Igreja, a
a importância que teve aquelas lutas, aqueles combates no século IV para a fé e para tudo que veio depois, né? Enfim. Bom, Santo Atanásio foi, como eu disse, o grande combatente durante a crise ariana. A crise ariana, que foi uma crise promovida por uma grande heresia que se instalou dentro da igreja. O arianismo, que surgiu em Alexandria, no Egito, a cidade, da qual Santo Atanásio era bispo. No momento em que ele não era bispo ainda, ele era arquidiácono, o bispo era Santo Alexandre, o grande formador, o grande pai espiritual de Santo Atanásio. E o arianismo ele negava a consubstancialidade do pai e do filho, negava que o filho é consubstancial da mesma natureza, da mesma substância que o pai. Negava, portanto, a divindade do filho, negava a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. O começo da crise foi marcado por aquele grande, um dos mais importantes acontecimentos da história da igreja, que foi o Concílio de Nicéia, o primeiro Concílio de Nicéia, ao qual se dedica justamente o capítulo 4 do meu livro, o Concílio de Nicéia, que foi aquele concílio no qual o arianismo foi fulminado, rejeitado e foi justamente publicado, promulgado um credo, uma fórmula de fé, para apresentar a doutrina católica, sobretudo a respeito do filho, a respeito da natureza do filho, contra o que Ário e seus asseclas disseminavam. Só que o Concílio de Nicéia aconteceu em 325, mas a crise ariana duraria décadas, porque uma série de fatores permitiram que os arianos continuassem na igreja e em determinado momento chegassem a tal grau de dominação dentro da igreja, isso entre a década de 350 e 360, a ponto de São Jerônimo utilizar aquela palavra, aquela frase bastante conhecida dele no seu livro Contra Luciferianos. Ele fala: o mundo adormeceu católico e com um suspiro acordou ariano. Claro que é uma expressão simbólica, porque não foi tão simples assim. Na verdade, houve de fato um autêntico plano por parte dos arianos de conquistar a igreja, e eles levaram a cabo esse plano a ponto de chegar a tal grau de dominação. E foram muitos também pensam que Santo Atanásio foi o único bispo a se manter fiel. Não foi, houve tantos outros, Santo Hilário de Poitiers, Santo Eusébio de Vercelli e tantos outros, que o Papa São Damaso, o Papa São Júlio I, São Paulino de Treves, depois, antes, né, São Maximino de Treves, São Paulino de Treves, São Dionísio de Milão, São Eusébio de Samoza, depois São Cirilo de Jerusalém, enfim, foram muitos. E além de bispos, talvez um grande número de padres também, um grande número de monges. Os monges foram os grandes auxiliadores de Santo Atanásio nos seus combates, e também um grande número de leigos. Aqui no livro eu mostro, né, tem um subcapítulo, durante o apogeu da crise ariana, eu mostro como que os leigos lidaram durante a crise ariana, em Antioquia, em Alexandria, em Roma, né, nas mais variadas províncias, como os leigos católicos lidaram com bispos hereges, lidaram com a tentativa de imposição da heresia. Eles aceitaram, eles não aceitaram, né? Eles obedeceram, não obedeceram, né? Eu procuro apresentar aqui no livro, sempre a partir das fontes, né? Interessante, é uma história bastante interessante, cheia de vai e vens dos mais... que podem realmente até assemelhar essa história a um romance policial, de tamanho a peculiaridade dos acontecimentos, enfim. Mas é também uma história de um grande combate pela fé entre aqueles que tentavam fazer a igreja submergir no erro e aqueles que queriam manter a verdade católica de sempre, aquela verdade que não muda. E aquela verdade que foi expressa de forma muito clara no primeiro concílio de Nicéia. O livro ele se subdivide em 14 capítulos, aqui eu vou mostrar para vocês rapidamente. São 14 capítulos, alternando sempre a orientação dos capítulos a partir da vida de Santo Atanásio. Né? Eu utilizo elementos importantes da vida de Santo Atanásio para fazer a subdivisão, até porque, como diz Henrion, na sua Histoire de l'Église, a vida de Santo Atanásio se confunde com a história da igreja do seu tempo. Então eu utilizei os principais episódios da vida de Santo Atanásio para ser a subdivisão da própria história. E, né, como eu disse, o livro inclusive nós temos um capítulo dedicado inteiramente, o capítulo 10, dedicado à famosa questão do Papa Libério. Muitos dizem por aí que o Papa Libério teria se tornado ariano, outros dizem até mesmo, né, dizem o contrário, dizem que o Papa Libério nunca nem se tornou ariano, nem sequer chegou a contemporaneizar com os arianos em momento nenhum. Eu procuro fazer um estudo bastante neutro e bastante sincero a partir das mais variadas opiniões diferentes. É um capítulo longo de quase 100 páginas somente sobre a questão do Papa Libério.
né? E o capítulo 14 ele é dedicado justamente para mostrar o legado da crise ariana, o que nós podemos aprender com ela e com o combate de Santo Atanásio e dos católicos do seu tempo. Mostrando aqui rapidamente as fontes. As fontes, como eu falei, são numerosas, começam naturalmente com as obras do próprio Santo Atanásio, que são muitas, né? que foi necessário que eu consultasse justamente por ser de fato a testemunha mais autêntica, mais importante do período, o próprio protagonista, né? Mas também outras fontes de contemporâneos de Santo Atanásio ou de outros padres da igreja que escreveram sobre a crise ariana, e os numerosos estudos, né, que foram feitos ao longo dos tempos sobre a história da crise ariana e sobre a vida de Santo Atanásio. Então, se vocês quiserem adquirir essa obra, Santo Atanásio e a crise ariana, clique no botão que está aqui na tela. Esse botão nos mandará justamente para a loja da editora Centro Dom Bosco, na qual vocês podem adquirir o livro. Espero que vocês gostem.